No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o conhecido advogado, doutor Edson Belo. Bom dia, doutor. Bom dia, Pedro, e aos seus ouvintes. Obrigado pela presença. O senhor conseguiu uma liminar contra o reajuste da tarifa? Isso. Bom, Pedro, essa é, na verdade, a continuação daquilo que, enquanto cidadão, nós estamos buscando desde o ano passado, né? Desde 2016. Essa já é a terceira ação popular que promovemos contra decretos da municipalidade no sentido do reajustamento da tarifa do transporte público. A primeira foi em 29 de dezembro de 2016, contra o prefeito anterior, foi suspensa. Aquele bendito decreto que reajustava em 70 centavos, então houve a liminar, então foi suspenso os efeitos daquele decreto. Ingressou, tomou posse a gestão atual e revogou aquele decreto e editou um novo decreto aumentando para 35 centavos o reajuste. Bom, na sequência também ingressamos com uma nova ação e foi concedida a liminar. E aí é que é o detalhe. Esta liminar, ela vigorou até 10 de fevereiro de 2017. Porque a Procuradoria do município recorreu no primeiro momento, mas o desembargador manteve aquela liminar e então a Procuradoria recorreu novamente à presidência do Tribunal de Justiça, que então, em 10/2 do ano passado, resolveu suspender os efeitos da liminar e aí então foi implementado o reajuste de 35 centavos definitivamente. Bom, este processo continua, está sub judice, diga-se de passagem, não acabou, a briga continua. Ocorre que neste ano, infelizmente, veio um novo decreto reajustando numa situação que ainda precisa de melhor explicação. Eu tentei explicar com os elementos que eu tinha dentro da ação. Um decreto reajustando em 15 centavos, o sistema único, o bilhete único, e no artigo subsequente, no artigo 2º do decreto, reajustando também em 55 centavos o sistema do bilhete único. Eu, sinceramente, sabemos que não pode haver dois reajustamentos da mesma tarifa no mesmo período. Me parece que é isso que aconteceu, foi isso que eu questionei. Este ponto, o juiz não tocou na sua decisão. Ainda. Ocorre que, com relação ao princípio da anualidade, porque as tarifas precisam ser reajustadas a cada ano, e isso é motivo dos contratos de concessão do transporte público. A assessoria que trabalhou para a edição desse decreto, certamente deixou de observar, e deixou mesmo de observar, que a vigência do decreto anterior teve início a partir do dia 11, porque se ela foi de fevereiro, dia 10 de fevereiro do ano passado, só poderia, na realidade, um novo decreto existir, ou a vigência do decreto, pelo menos, a partir do dia 11. E foi nesse ponto especificamente que o juiz se manifestou, deferindo a liminar para que o reajustamento ocorresse apenas a partir do dia 11. E como foi ontem, praticamente no final do horário do fórum, não foi possível intimar o município para que cumprisse a liminar, mas certamente ocorrerá no dia de hoje. Então vamos explicar aqui, o reajuste do prefeito estava previsto para hoje, dia 1º de fevereiro, mas decisão que o doutor Edson Belo conseguiu em liminar, adia para o dia 11 de fevereiro. Isso, o reajustamento a partir do dia 11. Então, como não foi a prefeitura ainda notificada, e será no dia de hoje, os efeitos da liminar, ela tem que ser notificada. Então, a prefeitura tem que ter conhecimento disso para poder cumprir. Correndo isso, vai voltar aos 4h15. A partir do dia 11, pode voltar aos 4h30, por conta de que eu vou fazer o recurso naquela parte, um recurso para o tribunal, naquela parte em que a gente não conseguiu.
Agora, Pedro, só um detalhe aqui. Eu quero deixar bem claro, eu recebi desde o ano passado, né, dessas outras duas ações que promovemos, e também no dia de ontem, assim, muitas manifestações nos parabenizando e tal, mas também muitas manifestações dizendo que a gente não deveria se envolver com isso. Olha, eu quero dizer a todos o seguinte: eu sou um cidadão, advogado, estou advogado, professor na Universidade de Guarulhos, e a minha tarefa, o meu compromisso é com a cidadania. Não estou vinculado a nenhum partido político, respeito todos eles, não tenho nenhum interesse a cargo público e muito menos a sair candidato partidário. Eu faço isso porque sou humanista. E fico triste, Pedro, você é testemunha disso porque tem conhecimento disso e é um jornalista à frente, né, na notícia publicando. Aqui tem várias ações, várias agências de emprego. E é grande, é maciço o índice de desempregados. Essas pessoas, e o meu escritório fica em uma região onde tem várias agências de emprego. Dói o coração você perceber aquelas pessoas que já têm dificuldade de encontrar um emprego e pagaram um transporte nesse sentido. E a crítica que todos fazem, e que nenhum gestante, que não é exclusivo da Prefeitura de Guarulhos, esse reajuste de passagem, é que a única saída para resolver o problema do transporte é aumentar a tarifa. Assim, será que nós não temos pessoas inteligentes, capazes para encontrar outros meios, outras formas de financiamento para evitar mais um dano econômico à sociedade guarulhense? Doutor Edson, bom dia. O senhor falou até em questão de participação. Eu queria falar sobre a questão da OAB. Há vários assuntos em Guarulhos no momento que têm trazido muito debate para a população. O senhor se posicionou com relação à tarifa. Agora, a OAB, ela não se furta, ela não se omite aí em vários momentos que ela deveria ser mais ativa, já que ela é a guardiã da justiça aqui da população guarulhense? Institucional, obrigado pela pergunta, porque falar da OAB é algo que me deixa muito feliz, né? Porque institucionalmente, né, hoje é a maior instituição público e privado, porque ela é sui generis, né, na Constituição. Ela tem um poder fenomenal. O problema é que as pessoas que estão a dirigir a ordem não têm capacidade para gerir a ordem e os interesses nunca foram sociais. São políticos partidários, está aí, todo mundo percebe isso. Tanto por conta dessas nossas críticas, né, um dos diretores me chamou de insignificante pelas redes sociais. Então, se a própria ordem trata um dos seus membros como insignificante, né, o que dirá com as outras coisas relevantes, né? E vocês são testemunha disso, que a gente tem trabalhado bastante com relação à defesa da advocacia também. Agora, o papel da ordem dentro dessa situação era reunir uma comissão de advogados na área financeira e tributarista para estudar essas questões, participar e se posicionar, mesmo que seja a favor. Tem que ter uma posição. E a omissão é a marca da OAB, infelizmente, em muitas questões nesse país, notadamente em Guarulhos. E uma coisa que me deixou triste é que, quando eu não me meto com política partidária, todo mundo sabe disso, eu respeito. Para me manter isento, eu preciso fazer isso. E digo com isenção, que quando foi para pedir, ratificar na Câmara Municipal o impeachment da Dilma, a gestão da ordem saiu correndo e foi lá e ratificou o pedido. Agora, do atual presidente não fez. Agora, por que não fez? Porque tem um vínculo político partidário. Então, nesse contexto, não podemos esperar nada da OAB, na medida em que boa parte da sua administração está dentro. Na verdade, a gente diz o seguinte, que a sucursal, né, que a OAB local virou uma sucursal da prefeitura. Essa é a questão. Deveria, sim, ter uma comissão para estudar não só as questões do transporte, mas também as questões de saúde, dos presídios, da segurança, e emitir periodicamente pareceres e cobrar do gestor público municipal mais efetividade com as questões da sociedade. O vereador Lércio Santos, advogado, ele conseguiu uma sentença contra o reajuste ou contra a lei que reajustou o ISS. O senhor acha que a OAB deveria tomar essa iniciativa? Digo para você o seguinte, que é um dos grandes pleitos, né, da sociedade de Guarulhos, e em especial dos advogados, que aqui em Guarulhos já passam dos 5.500 advogados inscritos,
para que não só o ISS, mas também o IPTU. Porque no caso do advogado, ele paga o ISS e paga o IPTU 2 vezes, do seu escritório e também da sua residência. Logo, o que acontece? A OAB só tem motivos para atender a população e também os advogados, fiscalizando a forma do reajustamento. Não há uma fiscalização. Tanto não há fiscalização que apesar dessas nossas ações individuais, humanísticas, de cidadania, você recebe crítica. A situação é de, podemos dizer, hipnose, né? Hipnose, no sentido de que não há instituições em Guarulhos, pelo que me parece, interessada em defender as questões da cidadania, e a OAB, que é a principal das instituições, né? Porque ela não recebe do Estado, ela está, na verdade, ali para fiscalizar o Estado constitucionalmente, não o faz. Ora, o cidadão olha, poxa, se a OAB pudesse fazer algum tipo de situação, a gente iria atrás, precisa dar o primeiro pontapé. Agora, Pedro, tem um detalhe aqui que eu não posso deixar com relação às ações populares. Cidadãos de Guarulhos, a partir desta decisão liminar, os senhores nunca mais, pelo menos enquanto vigie esse sistema jurídico, não serão surpreendidos com decretos de reajustamento de transporte público no período de festas, porque agora nós temos uma data limite, vai ser pelo menos a partir do dia 12 de fevereiro, e não no período de festas, que é algo imoral, porque o cidadão está voltado a comemorar as suas festas religiosas, etc. e tal, e vem reajustes atrás de reajustes. E esse não dá para, às vezes, nem você combater, tanto que você tem que usar o plantão judicial para poder obter uma liminar, às vezes. Então, a data do reajustamento do transporte de Guarulhos agora tem uma data fixa. O próximo, se vier, será a partir do dia 12 de fevereiro de 2019. Agora, doutor Edson Bello, eu concordo que o senhor não tenha pretensão política partidária, mas eu vejo no senhor um candidato ao OAB nesse ano. O senhor confirma? Serei candidato, sim, por conta de tudo o que está acontecendo. Infelizmente, a advocacia guarulhense, né, que é forte, aqui temos advogados de todas as qualidades, advogadas, uma qualidade muito grande, mas não tem, na realidade, digamos assim, aquele apoio da sua instituição mãe, que é a OAB. A advocacia é grande, mas a OAB se apequenou, tanto que diretores, né, saíram da gestão para ocupar cargos públicos. E o pior, e você é testemunha disso porque das questões que a gente faz da publicidade, né, se envolveu na política partidária. E tem fotos aí dos seus diretores, né, com políticos, com a gestão atual, na época de campanha, diga-se de passagem. Então o cidadão de Guarulhos não espere nada da OAB, né, para essas questões ligadas à sociedade. E os advogados, com devido respeito, muito menos. Quero deixar claro aqui que as minhas lutas é contra as ideias, sempre ideias, nada é pessoal. Doutor, quero voltar um pouquinho na questão da tarifa. Muitos dos nossos ouvintes nos acompanham por meio do celular, estão nos ônibus agora. O que ele faz? Ele paga a passagem 4 de setembro que está sendo cobrada agora, porque a empresa não foi notificada, ou ele pode recorrer, falar que já existe uma liminar. Qual o posicionamento dele nesse momento? Bom, aí a gente tem que seguir, na realidade, a regra geral do processo. Neste caso, o município, como uma pessoa jurídica, precisa ser notificada da decisão para então determinar as empresas que volte a praticar a tarifa anterior. Acredito que o oficial deva estar fazendo isso no dia de hoje, ou no mais tardar, acredito, amanhã. Então, assim, neste caso não há ilegalidade por conta de que a decisão liminar ainda não foi dada a conhecimento efetivo à municipalidade. A prefeitura consegue enrolar até o dia 11? Olha, mas isso não é questão de enrolar ou desenrolar. A questão, na realidade, aqui depende do judiciário, na medida em que o oficial de justiça, com um mandado, né, chega lá e dá conhecimento e cumpre. Eu acredito que não vamos passar de amanhã. Quero crer, no mais tardar hoje, quinta-feira, no mais tardar até o final de sexta-feira, sábado, a gente está praticando 4h15. Mas, volto a insistir, vou recorrer daquela parte em que o juiz não se manifestou, né, e não deu, portanto, a liminar, que é a questão de
praticar dois preços numa tarifa pública. Isso precisa ficar explicado e não ficou explicado no decreto. Aliás, o decreto padece de vários vícios e ilegalidades. Agora, para finalizar, Pedro, é assim, não é papel do judiciário ficar, na realidade, intervindo a todo momento nas ações e nos atos da administração pública federal, estadual ou municipal. E quero ressaltar desde logo que eu, Edson Belo, estou advogado, assim, sou apenas um. Quero ressaltar aqui também aquele papel dos advogados que ingressaram como uma ação popular para impedir a posse de uma ministra nomeada, né, que não tomou posse. Isso significa, na realidade, que todos os advogados podem desenvolver esse papel. E aqui, o juiz teve todo o cuidado de dizer, na realidade, que lamenta essa situação, na medida em que não é papel, mas tem que intervir quando as questões, os atos administrativos, diga-se de passagem, fogem da legalidade, fogem da normalidade ou ferem princípios basilares como a moralidade, por exemplo. Obrigado pela presença, doutor Edson Belo, parabéns aí pela liminar e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e a seus ouvintes. Obrigado. Vamos lá, produção, 7h34, 2 minutos.